Olá, irmãos e amigos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, sábado, 21 de março, estamos aqui para gravar o dia de número 292, onde no Antigo Testamento iremos continuar lendo Isaías, capítulos 50 e 51, tudo bem? E depois pularemos para o Novo Testamento, carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, todo o capítulo 5. Leitura feita de modo alternado, Antigo e Novo Testamento. Eu não trago comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Pegue o seu exemplar sagrado e em breve nós estaremos iniciando com oração. Acompanhe. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui diante da tua poderosa palavra, meu Pai, neste dia de sábado, que o Senhor venha abençoar esta leitura, que a tua palavra, meu Senhor, entre pelo nosso ouvido e caia no nosso coração, e que possamos colocar em prática, meu Senhor, para dar bons testemunhos como cristãos neste mundo tão pecaminoso, tão, Senhor, desigual perante a tua palavra. Tem misericórdia de nós, nossos pecados, nossas falhas. Obrigado desde já pelos livramentos que tu já nos deste, meu Pai, pelo alimento que tu já colocou na nossa mesa, pela noite de sono tranquila. Ah, Senhor, nós queremos ser gratos até pelo ar que respiramos, porque tudo provém de ti. Abençoa esta leitura, repreendendo toda interrupção humana ou espiritual, e que teu nome seja exaltado e glorificado. Te oro, meu Pai, que agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, Isaías capítulo 50, tem como subtítulo: O servo do Senhor, ultrajado e socorrido. Versículo 1 fala: Assim diz o Senhor: Onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. Por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu. Tanto se encolheu a minha mão que já não posso remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que, com a minha repreensão, faço secar o mar. Torno os rios em deserto até que cheirem mal os seus peixes, pois não têm água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão e por-lhe-eis um pano de saco grosseiro por sua cobertura. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer, a seu tempo, uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde. Não me retiro para trás. As costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo. Por isso pus o rosto como um seixo e sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestes, se envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor, e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isso vos vem da minha mão, e em tormentos jazereis. Glória a Deus. Capítulo 50, leitura concluída. Capítulo bem curto. Vamos agora para Isaías, capítulo 51, tem como subtítulo A Restauração e Salvação de Israel. Versículo 1 fala: Ouvi-me, vós que seguis a justiça, que buscai ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados.
Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, e consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, e nação minha. Inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação. E os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Porque a traça os roerá como a uma veste, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, e que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem, que se tornará em feno? E te esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor daquele que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto e não morrerá na caverna, e o seu pão lhe não faltará. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, que fende o mar e bramem as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. E ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus, e para fundar a terra, e para dizer a Sião: tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor, bebeste e sorveste as fezes do cálice da vacilação. De todos os filhos que teve, nenhum há que a guie mansamente, e de todos os filhos que criou, nenhum que a tome pela mão. Essas duas coisas te aconteceram. Quem terá compaixão de ti? A assolação e o quebrantamento, e a fome e a espada. Como te consolarei? Já os teus filhos desmaiaram, jazem nas entradas de todos os caminhos, como o antílope na rede. Cheios estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouvi isto, ó opressa e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor, Jeová e teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação, as fezes do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Mas poloei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem à tua alma: abaixa-te, para que passemos sobre ti, e tu puseste as costas como chão e como caminho aos viandantes. Aleluia, glória a Deus. Isaías, capítulos 50 e 51. Leitura concluída. Vamos agora para o Novo Testamento, carta de Paulo
a Timóteo, a primeira carta, a leitura se dará hoje de todo o capítulo 5. Tem como subtítulo acerca dos velhos e viúvas. Versículo 1 fala: Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras. Se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque, quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E, além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que, sem prevenção, guarde estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado pela leitura da tua maravilhosa e poderosa palavra. Mais um dia vencido, Senhor, graças a Deus, e queremos aqui te agradecer por todo o teu amor e paciência para com nossas vidas. Senhor, que possamos continuar perseverando. Agradeço as orações de todos aqueles que estão torcendo por este projeto e que em breve, daqui para o meio do ano, estamos terminando a leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor permitiu e eu creio que nós iremos terminar no prazo determinado. Que possamos colocar em prática o que foi lido, Pai, e meditar sempre que possível nas Sagradas Escrituras. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Leitura concluída. Vamos pegar aqui o nosso plano de leitura. Dia 292, Antigo Testamento, Isaías 50 e 51. Depois, primeira carta ao Timóteo, capítulo 5. Tudo bem? Hoje, 21 de março de 2026. Tenham todos um excelente dia. E amanhã, se Deus quiser, estaremos continuando a leitura da palavra.
Até mais.